a gente aqui vai tocar no ponto-chave, né, que se vocês saírem daqui com esse conhecimento, vocês vão conhecer aí 98% dos processos endocrinológicos, patológicos, fisiológicos do mar. Eu vou no aspecto central e vocês aprofundam em slides e literatura complementar, tá bom? Vamos seguindo. Então, a gente falou semana passada sobre o ambiente testicular, né? Os túbulos seminíferos, a sua função na produção hormonal e na presença de células importantes, né, para a produção hormonal e da espermatogênese, né, produção de testículos. Falamos do caminho, falamos que existe um ambiente intratubular, né, dos túbulos seminíferos, onde estão as células de Certo ali, todas as linhagens espermatogênicas, e o espaço intersticial, onde estão aí as células de Leydig, né, células que são responsáveis pela produção de testosterona, mas também as células ali tecido conjuntivo líquido, né, os fluidos e vasos sanguíneos e linfáticos também estão ali presentes, ok? E aí, se tiver alguma dúvida em relação a isso, você já fala. Já vão me ajudando aí a tirar as dúvidas, tá? Mostrei essa imagem, que é uma imagem que contrasta bem, né? O animal pós-puberdade, isso no ambiente intratubular, um túbulo seminífero, né? Já maturado, o animal já produzindo células e produção hormonal reativada. E aqui o animal recém-nascido, né? Um neonato, ainda com inatividade, né? Testicular plena, porque os hormônios, né, que estavam sendo produzidos lá na vida fetal, eles não estacionaram e reativam pós-puberdade, tá? Falamos então do ambiente, né, do epitélio seminífero, que é composto pelo compartimento basal e adilumial. O adilumial que está ao redor do lúmen, né, onde vai ser desembocado o túbulo reto. Então, tudo que é produzido aqui no túbulo seminífero em relação às células, né, quando a célula está prontinha, né, o espermatozoide com todas as suas estruturas, elas são liberadas no lúmen, né, do túbulo seminífero, que é chamado, um processo chamado de espermiação. E essas células, então, vão ser liberadas aí pelo ambiente extratesticular, né, uretra até ejaculação. E o ambiente basal, o compartimento basal, é o compartimento que está mais próximo da parede do túbulo seminífero. Tá? Então, o compartimento basal é dilumial. Falei de célula de Sertoli, né, sua relação com FSH. Falei das células de Leydig, sua relação com LH. E hoje a gente vai dar uma aprofundada, tá? Então, basicamente, o que acontece na reprodução é o mecanismo de controle neuroendócrino, né, gonadal, que acontece em todas as espécies, basicamente, que tem um sistema nervoso, né, mais desenvolvido. Então, o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, em suas interrelações e trocas de mensagens, é que vão controlar a reprodução, né, dos indivíduos, tanto do macho como da fêmea. Esse eixo hipotalâmico hipofisário, né, ele é composto lá pelo hipotálamo, o lóbulo posterior e anterior da hipófise, né, respectivamente, hipófise, neurohipófise e adenihipófise. Neurohipófise apenas armazena o que é produzido no hipotálamo e é liberado, e a adenihipófise não, através das mensagens que chegam do hipotálamo, né, esses hormônios são produzidos aí a nível de hipófise, de adenihipófise ou hipófise anterior. Então, esse mecanismo, ele regula, né, toda a produção endócrina, né, e reprodução dos indivíduos através de dois componentes básicos, né? Um é o sistema nervoso central, que gera aí processos orgânicos rápidos, né? Produção de impulsos elétricos nervosos que saem do sistema nervoso e vão atuar a nível de medula, né? Diferentes regiões, e aí existem aí os reflexos, né, nervosos a partir desses impulsos gerados, né, a nível de
sistema nervoso central, e o sistema endócrino, que é um sistema que precisa um pouco mais de tempo. As mensagens são produzidas lá no eixo hipotalâmico hipofisário, né? Ou até a nível de olfativo, sensorial. As mensagens chegam até as glândulas alvo, essas glândulas vão produzindo hormônios até que eles são armazenados e utilizados a depender da demanda. Então, são processos orgânicos lentos que precisam aí de mensageiros químicos e hormonais para a sua, né, atuação. Um exemplo bem importante aqui, né, é que os estímulos ambientais para a reprodução, né, de como esses animais estão se relacionando, as conexões sociais existentes no mundo animal, tem um fator muito importante para desencadear o processo reprodutivo, né? Exemplo, o touro está ali no reflexo de Fleming, ele teve contato visual, né, olfativo e até olfatório, através da detecção de feromônios, né, feromônios reprodutivos, que então desencadeiam o processo, né, de liberação hormonal. Já está aí, nego, já está lá na Soliana. Essa aula, não essa resumida, a aula completa já está no Classic, tá bom? Então, isso tudo, esses estímulos também são componentes que podem desencadear, né, o processo hormonal nas espécies de interesse doméstico e também silvestre, tá? Olha que exemplo bem bacana, tá? Se a gente deixar, gente, as fêmeas ovinas, né, 2 meses sem contato visual, olfativo, né, auditivo de machos, e a gente depois de 60 dias, 45, 60 dias, traz um macho e coloca no meio das fêmeas, a gente vai induzir o que é chamado efeito macho. Essas fêmeas, elas vão entrar em cio, né, 90% delas, alguns dias depois, porque é desencadeado esse reflexo. Esse primeiro cio é um cio que boa parte não é ovulatório, mas 21 dias essas ovelhas vêm todas sincronizadas. Ou seja, todo mundo vem no cio regular, sincronizado, cio de altíssima fertilidade, e você pode usar essa estratégia dominando, compreendendo, né, esse processo. Você não precisa usar hormônio. Você pode fazer uma sincronização de éster do seu rebanho sem usar droga, sem gastar dinheiro, apenas com conhecimento da fisiologia, da endocrinologia reprodutiva das espécies. Isso é fantástico, tá? Então é isso, aproveitem, dominem, né, o conhecimento, porque os limites são extrapolados. Então, a própria idade, a puberdade, ela pode ser modificada de acordo com as estratégias que podem ser utilizadas. Exemplo, se um machinho ele tem contato com fêmeas no cio, ele tende a antecipar a puberdade. Se as fêmeas têm contato com outras fêmeas mais velhas no cio, isso tende a ser antecipado. Machos criados em conexões sociais com outros machos tendem a antecipar a reprodução e antecipar as primeiras ejaculações em algumas semanas, tá? O momento em que esse indivíduo nasce, se ele for fotoperíodo positivo ou negativo, isso tudo pode acelerar ou retardar a idade e a reprodução. Então, isso tudo pode ser utilizado como estratégia reprodutiva, né, de acordo com o que vocês pretendem. Então, quando a gente fala de sistema endócrino... Professor, Oi. licença. No caso desses machos que sendo antecipado, a qualidade desse esperma desses animais vai ser adequada? Ele vai estar no mesmo estágio, né, reprodutivo de um animal recém-nascido, ou seja, aquele animal que acabou de entrar na puberdade. O que isso quer dizer? Existem alguns critérios mínimos, né, que são aceitáveis para identificar um animal na puberdade. 50 milhões de células, né, espermáticas produzidas com 10% de motilidade. Isso é puberdade. Então, esses animais que antecipam, eles vão ter o mesmo padrão ejaculatório e espermático daquele animal que não teve o contato, só vai ter semanas depois. Entendeu? Então, não há um comprometimento, né, nesse sentido, e sim a sua antecipação
daquele padrão que ocorreria um pouco depois. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Entendi. Então, esse sistema endócrino, esse controle endócrino, que é esse processo um pouco mais lento, ele vai precisar aí de substâncias químicas sendo produzidas, né, em uma glândula, seja ela uma glândula, né, hipotalâmica hipofisária, né, eixo hipotalâmico hipofisário alto, em tecidos corpóreos diversos, né, em reações específicas, por exemplo, aquele reflexo de Fleming, né? Houve o reflexo, houve a sinalização e esse processo endócrino ele foi disparado, tá? Com que objetivo se produzia algo para que ele chegue lá no tecido-alvo, né? Nesse caso, quando a gente fala de tecido-alvo, né, a gente pensa logo em testículo, né? Produção espermática a nível testicular e hormonal, porque lá estão as células e estão também os hormônios reprodutivos do macho, a testosterona. Mas poderia ser, o alvo pode ser, por exemplo, a hipófise. O alvo do hipotálamo é a hipófise. O alvo da hipófise é o testículo, certo? Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre esse eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, relembrar, sei que vocês viram isso lá com o professor Neilton. Então, a gente vai dar um cunho aqui mais prático, mais aplicado, tá? Nas espécies que são fotoperiódicas reprodutivas, ou seja, a mudança de número de horas de luz por dia exerce um efeito sobre a reprodução, ou estimulando ou retardando, tá? E aí entra em cena uma glândula que para essas espécies é fundamental, que é a glândula pineal, tá? Que tem funções diferentes a depender da espécie. Nos anfíbios age como fotorreceptor, nos mamíferos como a glândula endócrina mesmo, produzindo a melatonina, e aí ela trabalha de diferente forma nas espécies, de acordo com a condição fisiológica endócrina da respectiva espécie. Vou dar só um exemplo aqui para ficar didático. Ovino é fotoperíodo reprodutivo negativo, ela reproduz no escuro, gosta de reproduzir, né, com número de horas luz por dia decrescente. Então, a melatonina, a glândula pineal, nesse padrão, ela é ativada. E a melatonina, então, ativa a reprodução das ovelhas e das cabras também. No garanhão, o garanhão é o contrário. É fotoperíodo positivo. Nesse caso, o efeito é inibitório no escuro. Tá? Então, a depender da espécie, a glândula pineal e a melatonina têm efeitos aí contrários. A melatonina nos humanos, né, em nós, ela vem sendo utilizada como hormônio do sono, né, o hormônio que pode ser utilizado em estratégias para as pessoas que têm nível de estresse, insônia, né? E isso é uma estratégia que pode ser empregada também. E nos animais isso é empregado para estimular a reprodução. Então, podem ser feitas administrações de melatonina em ovelhas para se antecipar à reprodução nas estações negativas, na contraestação, ou seja, dias de sol, né, mais altos. Lembrando que estamos próximo da linha do Equador e esse efeito, né, de sazonal em caprinos e ovinos não é percebido para nós, aqui próximo da linha do Equador, aqui do Nordeste. Mas se você vai para o Sul, Sudeste e Sul, as fêmeas lá têm pelo menos 3 a 4 meses de inércia reprodutiva, não reproduzem por causa do efeito, né, inibitório aí na contraestação, né, de dias com maior número de horas luz por dia, porque esse efeito é importante lá, certo? Distanciou da linha do Equador, esse efeito então vem à tona, tá? Olha aí o eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. Então a gente tem esse mundo de coisa, né? Lá em cima o eixo hipotalâmico, o hipotálamo que fica na região do terceiro ventrículo. E aí vejam, o hipotálamo ele tem conexões neurais, né, com a hipófise posterior. Olha aqui os verdinhos, ó, neurônios que chegam na hipófise anterior, na hipófise
anterior na neurohipófise e tem relações aí arteriais, né, conexões aí vasculares com a hipófise anterior ou adenohipófise, hipófise anterior, adenohipófise, hipófise posterior, neurohipófise. A neurohipófise, ela não produz, tá? Ela basicamente armazena o que chega dos neurônios aí sintetizadores. Exemplo, a ocitocina, tá? E aqui na adenihipófise ou hipófise anterior, as mensagens chegam através do hipotálamo, e aí o hormônio que traduz tudo isso é o GNRH, hormônio, né, liberador de gonadotrofinas, que vai chegar aqui na hipófise anterior e vai desencadear a produção de vários outros hormônios, a depender do tipo de célula em que o GNRH vai agir. A gente vai falar já já, tá? Isso tudo que é produzido aqui, armazenado, ele vai ser liberado ou pela adenihipófise ou pela neurohipófise, de acordo, né, com os mecanismos que vão desencadear a sua liberação e produção, certo? Por exemplo, o estímulo olfativo, visual, né, feromônios agindo, isso tudo vai desencadear a produção e liberação aí, né, desses hormônios que estão sendo produzidos e armazenados aí. A hipófise, né, a neuro e a adenihipófise, elas ficam na célula tússica, né? Tem 3 lobos principais e o que é importante que vocês saibam, aí estão 5 padrões celulares presentes na adenihipófise. São os somatótrofos, os corticótrofos, os tireótrofos, os gonadótrofos, né, de interesse reprodutor, tudo interfere em reprodução, mas especialmente os gonadótrofos, que são células que vão produzir o FSH e LH, que vão agir lá no testículo, é que ganham importância, ganham relevância para a gente. E os mamótrofos também, que são os padrões celulares aqui da adenihipófise, responsáveis pela produção de prolactina, tá? Então, tá aí a chave de tudo, né? Vou passando, se ficou dúvida, já me interrompe e já fala, tá bom? Olha aqui, ó, os 5 padrões celulares, gente. Que bacana, ó. Então, os somatótrofos vão ter aí a ação do GNRH, que vem do hipotálamo, e aí vão produzir hormônios do crescimento, como o GH, ó, essa bomba de crescimento, a gente só cresce com GH, só desenvolve ossos, musculatura com GH. E aí tem também na córtex da adrenal, né, essa atuação do ACTH, produzindo os hormônios, né, da adrenal, inclusive corticóide, alguma parte de corticóide acontece aí. Por isso, gente, ó, animais castrados que podem aparecer com sinais reprodutivos, né, dando cio, comportamento de eixo, aceitando, montando. Isso pode ser derivado de tumor de adrenal, um tumor hormonalmente ativo que vai gerar essa bomba de corticoide ali, adrenal, e o cara, pô, como é que tá dando cio e é castrado? Então, coloque no diagnóstico diferencial essa possibilidade. E aí os tireótrofos, né, TSH vai agir aí, e o FSH e o LH produzidos pelos gonadótrofos vão atuar em ovário e testículo, tá? Assim como a prolactina dos mamótrofos vão trabalhar a nível de glândulas mamárias aí, especialmente para a secreção de leite e também funções reprodutivas, tá? Especialmente na fêmea. Então esse controle, gente, endócrino, né? Este hipotalâmico hipofisário gonadal, olha aqui a animação, ó, hipotálamo, hipófise e gonadal. Ele vai trabalhar um sistema de retroalimentação. Um produz, o outro passa a produzir, isso sobe, se está alto, vai lá no hipotálamo, ó, segura, feedback, para, aumenta. É o que a gente chama de retroalimentação endócrina das vias neurais, tá? Esses hormônios podem controlar aí a produção e a liberação nos 3 níveis. Então, a gente chama de alça longa quando o hipotálamo, né, tem efeito sobre a ação gonadal, tá? Ou seja, o GNRH vai ser produzido lá em cima e vai afetar literalmente a produção de testosterona que está lá embaixo,
a nível testicular, tá? E a alça curta é quando a gente fica aqui, ó, hipotálamo e hipófise, um controlando o outro. O hipotálamo produz GNRH, a hipófise produz FSH, LH, que quando está alta sinaliza para o GNRH. Epa, segura aí, temos aqui muito LH, muito FSH, segura. Então, a gente chama de uma alça curta de retroalimentação. E o feedback geralmente é negativo no macho, diferente da fêmea, né? No macho, basicamente, os feedbacks são negativos. Se está alto, anula. Não há nada que diga, ó, estou produzindo para você aumentar a produção. Geralmente é o feedback negativo no macho. Na fêmea, não. A gente tem alguns feedbacks positivos, por exemplo, a ovulação. A ovulação é desencadeada através do feedback positivo, estrógeno alto, pico de LH, ovulação. No macho isso não acontece, certo? Vão me falando se está claro e parem, certo? Podem abrir os microfones e perguntar. Então, o testículo é isso, gente. É aquela máquina de produção de célula, de produção de hormônio através das células de Leydig e células de Sertoli. Isso vai sendo produzido e essa atividade é 24 horas por dia, ininterruptamente, a produção, né, que é acelerada. Né? Valeu, Amanda, pelo feedback. É acelerada, é 24 horas por dia. Imagina, o cara está jogando tênis, espermatozoide está sendo produzido. O cara está dormindo, espermatozoide está sendo produzido. O cara está namorando, espermatozoide está sendo produzido. Então, o testículo não para, é uma máquina de produzir célula e hormônio, tá? E aqui é o resumo da ópera. Se você entende isso aqui, gente, aí eu peço foco 100%. 100 não, 110% de foco agora. Se vocês entendem isso aqui, ó, vocês podem ir embora, desligar, dar tchau, tchau, professor, vou embora. É só isso aqui que eu quero. Se vocês entendem isso aqui, vocês entendem a reprodução do macho e da fêmea. Basicamente, boa parte da fêmea está aqui também. Mas veja só, hipotálamo produziu. Quem é que ele produz? GNRH. GNRH vai agir na hipófise anterior. Quem é que a hipófise anterior produz? FSH e LH. Quem é que o FSH vai agir? Vai agir nas células de Leydig. Quem é que o LH? LL, 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 LH, Leydig, LH, Leydig. Se o LH age na célula de Leydig, FSH na célula. E aí pronto. Isso aqui já é ambiente testicular, já saiu do eixo hipotalâmico hipofisário, chegou no testículo. Chega LH, chega FSH. A Leydig é responsável por quem, gente? Produção de testosterona. O que é que vai acontecer? A Leydig produz testosterona e uma parte vai para a corrente sanguínea e linfática. E aí, quando a testosterona está estourando, pá, lá em cima, o que é que vai acontecer? Feedback negativo. Para o GNRH, consequentemente, o LH é diminuído, essa modulação acontece, tá? Efeito direto sobre hipotálamo e hipófise. E aí, a mensagem é essa, testosterona está alta, seguro. E aí, o hipotálamo e hipófise reduz a liberação de GNRH e LH e a Leydig reduz a produção, tá? Isso acontece nos machos de forma pulsátil. 8 a 10 pulsos por dia, em média, nas espécies domésticas. Por que é importante vocês saberem que isso se dá de forma pulsátil? Porque não dá para simplesmente dosar a testosterona no macho a qualquer hora do dia para saber se ele está produzindo bem ou não. A gente tem que fazer uma prova de esforço gonadal, tá? Imagine que teve um pulso, GNRH, LH, testosterona está lá em cima. Você vai idosa, está alta. Mas se é naquele momento em que a testosterona está baixando e você vai idosa e dá baixa, você vai falar, ó, esse animal está produzindo pouca quantidade de testosterona, está com problema hormonal. E não é. É no momento de baixa, e exatamente nesse momento de baixa que, ó, há uma sinalização, o hipotálamo vem, LH, testosterona sobe. Então, a gente tem que induzir a liberação de testosterona para dosar. E a gente faz isso utilizando, ó, LH ou HCG humano, que tem efeito de LH.
Então, eu faço uma dosagem no tempo zero, coleto o sangue de soro idoso, administro LH ou HCG. Essas células de Leydig, então, vão produzir em resposta, se as células de Leydig estiverem produzindo de forma adequada. E aí, o que é que vai acontecer? A testosterona vai subir. Então, se naquela primeira avaliação o nível de testosterona está baixo, com a indução, o que é que vai acontecer? Isso vai subir. Se não subir, algo errado está acontecendo a nível, né, de ambiente testicular. A minha dúvida é que o problema é na hipófise. Eu posso fazer LH, gente? Não posso. Se a minha dúvida é de uma alteração, né, a nível de hipófise, eu tenho que estimulá-la com o GNRH. Então, eu faço um GNRH, o GNRH vai induzir a liberação de LH, que vai agir em Leydig, aumentando a testosterona. Mesma coisa. Tempo zero, doso, 30 minutos a uma hora, dose de novo. Se a hipófise estiver trabalhando de forma adequada, o que é que vai acontecer? Subir. Se ela não está trabalhando, e aí tem, por exemplo, a displasia gonadal alta, né, nível hipofisário, não vai acontecer nada. Então, eu chego a um diagnóstico que esse animal está com uma disfunção aí a nível de hipófise, né, e aí vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, certo? A outra parte da testosterona, ela vai entrar nas células de Leydig, de Sertoli. O hormônio não entra sozinho, né, na célula. Ela precisa se ligar às proteínas ligadoras de andrógeno, que são chamadas de ABP, né? Andrógeno Binding Protein. Então, são proteínas ligadoras de andrógenos. Testosterona, então, vai entrar na célula de Sertoli, vai se ligar a receptores nucleares, e aí, essa testosterona no ambiente, né, da célula de Sertoli vai, então, ajudar no processo de espermatogênese, certo? Então, é fundamental que testosterona circule, gerando os feedbacks e controle endócrino, mas também que parte entre na Sertoli para estimular, então, a espermatogênese, tá? E aí, a célula de Sertoli, o que é que a célula de Sertoli vai fazer? Vai pegar uma parte da testosterona e vai biotransformar. Ela vai transformar em estrógeno através da aromatização. Essa aromatização vai acontecer através da intermediação da P450 aromatase. Ah, estrógeno no macho? Esse animal vai ser afeminado? Vai ter características sexuais de fêmea? Não. O estrógeno é muito importante estar em níveis elevados também no macho, especialmente no ambiente testicular de algumas espécies. Exemplo, garanhão. Garanhão com dosagens abaixo de 150 picogramas de estrógeno. Esse garanhão vai ser um garanhão frio, baixa libido, baixo interesse sexual, não vai ser um bom reprodutor. Então, isso também acontece no macho. Aromatização da testosterona, estrógeno, e isso acontece a nível de ambiente de célula de Sertoli, certo? E aí, ó, a Sertoli também produz a inibina e a ativina. O que é que elas vão fazer? Feedback negativo a nível de hipófise anterior. Então, elas vão controlar também, apenas a nível de hipófise, né, o controle sobre a produção de FSH. Tem alta inibina, reduz FSH. E esse FSH, então, vai desacelerar a atuação na célula de Sertoli e, consequentemente, a aromatização e espermatogênese. Isso tudo é controlado. Então, são retroalimentações que vão controlando. Resumindo, hipotálamo libera GNRH, GNRH libera FSH-LH, LH célula de Leydig, FSH célula de Sertoli, Leydig produz testosterona, vai para a corrente sanguínea, quando está alta, fala para, reduz, e isso é reduzido. Outra parte entra na Sertoli, boa parte vai trabalhar na maturação dos espermatozoides, na espermatogênese, outra parte entra em ação a P450 aromatase,
aromatizando a testosterona, que vai formar a testosterona. A sertoli também produz inibina e ativina, que vão controlar a produção de FSH e falar, ó, aqui também está alto, reduz a produção do FSH e a ação sobre sertoli. Esse é o grande resumo da ópera. Alguma coisa vocês querem comentar? Ficou claro isso aqui? Posso seguir? Falem no chat, abram os microfones, como preferirem. Me dê o ok lá, que eu vou seguir. Aí, dentro disso, gente, o que é que a gente tem? Valeu, Ana, valeu, Cosme. Então, vamos seguindo. Para os outros, só 2 falaram. Eu quero ver comentário de todo mundo. Não quer falar, fala no chat lá, tá ok, não tá ok, professor, repita Não, aí. tá tudo ok, professor. Beleza, show de bola. Tá certo, tudo certo, Raimundo Yara. Beleza. Olha aí, gente, ó. Se a gente for fazer um resumão de ambiente testicular, a gente chega no que é conhecido por sistema 2 células, 2 hormônios. Quem são as 2 células? Leydig, certo. Quem são os 2 hormônios? LL, LH, Leydig, certo, certo. Tá? Célula de Leydig tem a função de produzir testosterona. Essa testosterona se liga a receptores, entra na célula de Sertoli, se liga a receptores nucleares e aí exerce toda aquela função. Então, se vocês materializarem sistema hipotalâmico hipofisário e na gônada, sistema 2 células, 2 hormônios, até para fixação, é bacana para vocês, tá? Tudo tranquilo, Ariel, Rayana, Matheus e Iago. Então, beleza. 2 células, 2 hormônios, hipotalâmico hipofisário, chegou no testículo, 2 células, 2 hormônios ali fazendo aquele controle. Olha aí, gente, ó. Aí vai explicar muito do que é a reprodução e até a importância da nutrição, certo? O hormônio base dos hormônios reprodutivos de macho e fêmea, ó quem é? Colesterol. Colesterol é biotransformado em pregnenolona, pregnenolona, corticóide, corticóide é biotransformado em progesterona, em testosterona, isso tudo perdas de átomo de carbono, testosterona e estradiol. Isso acontece em tudo, em macho e fêmea, certo? Aí eu lhe digo, pessoas com restrição importante de colesterol, gente, o que é que vai ser da reprodução desse indivíduo? É uma perda na eficiência reprodutiva. Completa. E digo mais, o tecido adiposo é responsável pela biotransformação da leptina. A leptina é responsável para a produção de hormônios proteicos, FSH e LH. Então, se eu não tenho gordura, não tenho tecido adiposo, eu não tenho hormônio esteroide e eu não tenho lá em cima hormônio proteico, FSH e LH. A reprodução vai embora. Então, níveis mínimos, né, de colesterol, não é para ninguém se entupir aí de, né, comer fritura. É para vocês verem que tudo, a origem está lá, certo? Então, é importante ter níveis mínimos de consumo, né, de reservas, para que a parte reprodutiva funcione bem. E o excesso, gente, o excesso também é verdadeiro. E aí eu vou para ser bem didático e seguir o nosso caminho, pessoas que tá na moda implante hormonal, né, para queimar gordura e tal, mulheres fazendo implante de testosterona, homens tomando andrógeno e esteroide, né, para ganhar massa muscular. Aí veja só, gente, quem é que tá lá, né, na cadeia? Os esteroides. Os esteroides. Se eu tenho muito esteroide circulando, o que é que acontece, gente? Feedback negativo. E aí eu vou abrir o jogo para vocês aqui. Eu conheço algumas pessoas, né? Eu não pareço porque a pandemia me tirou, mas eu sou um cara de academia, eu sou corredor, né? Acreditem em mim, se vocês conseguirem acreditar. Mas chega para a gente relato de gente que a função reprodutiva foi embora. Uma ex-aluna minha, professor, o que é que eu faço? Meu namorado não funciona. E aí, o que é que essas pessoas têm que fazer? Passam a fazer?
Se esse feedback negativo, essa retroalimentação, ela tem uma parada temporária porque os níveis hormonais estão lá em cima e você retira aquela fonte, isso pode ser reativado. Mas se a exposição é por anos, por longo prazo e doses altas, essa retomada pode ser por tempo indeterminado, certo? Então, cuidado com essas administrações, tanto no animal também, mas nas pessoas, porque isso pode acontecer. E aí, o que é que esses indivíduos passam a fazer? Um tratamento que é a base de reposição de testosterona. Tem que tomar testosterona oral ou injetável, certo? Esse é um tratamento, inclusive, que é questionado a países do mundo, por exemplo, quem assiste o UFC, há países que aceitam e há países que não aceitam. Ultimamente não se tem aceito, tá? Um exemplo claro, acho que todo mundo conhece Vitor Belfort, né, que é casado com aquela que fazia feiticeira, a Joana Prado, né? E ele faz reposição de testosterona e ele, quando ele vai lutar, ele tem que parar a reposição, né? Porque senão dá no doping lá e ele fica impedido de lutar. Então, isso acontece na vida real, é bom que vocês saibam, mas a função aqui não é nem essa, é que vocês saibam, por exemplo, gente, que a nutrição é importante, que se você está trabalhando com reprodutor e você vai aplicar corticoide, vai fazer uma dexametasona, essa dexa vai sinalizar aqui, ó, tá alto, vamos parar de biotransformar, isso tudo muda, né, a cadeia, a retroalimentação, controle endócrino, isso tudo é atrapalhado. E aí há efeito na reprodução. Então, isso tudo vocês precisam dominar para controlar a fisiologia, a endocrinologia, os tratamentos, as terapêuticas que vão ser administradas nos animais. Certo? Ficou claro isso aí? Beleza. E aí as células de Leydig, né, elas estão produzindo a testosterona. Boa parte da testosterona biologicamente ativa é a dihidrotestosterona, que ela é convertida. Essa testosterona, para se ligar, para circular, ela se liga à proteína alfa-globulina. 98% da testosterona não está sozinha, está ligada à proteína. Então, isso é importante que vocês saibam. E 2% livre, atuando em células-alvo, certo? Então, isso é importante, porque boa parte está ali presa à proteína e 2% ali agindo nas células-alvos, por exemplo, células de Sertoli, né? Fazendo, então, a ativação. Isso tudo controlado em um indivíduo, o que é que acontece? Espermatogênese e produção hormonal. Então, o animal ele vai atingir, né, a sua função plena reprodutiva se aquele mecanismo lá que vocês agora estão dominando estiver tudo ok, estiver tudo nos conformes, tá? Então, isso tudo vai acontecer. A gente vai parar aqui, primeiro, para que vocês me digam se há alguma pergunta. E não havendo alguma pergunta, eu vou lançar algumas perguntas, efeito de fixação. Não me importa se vocês vão errar, se vão acertar, eu não quero nem saber quem vai responder o quê, mas eu quero que vocês exercitem comigo, né, nessa etapa agora. E aí a gente fecha essa aula com chave de ouro no processo aí de ensino, aprendizagem e fixação. Quem tem alguma dúvida sobre... Na parte daquele esqueminha, como é que funciona mesmo a conversão da testosterona para Vamos lá. estrógeno? Vamos lá no esqueminha. Esse aqui, né? Então vamos lá. Parte da testosterona foi para onde? Para corrente sanguínea. Corrente sanguínea. Deixa eu só parar aqui Não vou deixar gravando. Pode ser a dúvida de alguém, né? Essas aulas estão indo essa semana para o YouTube, viu, gente? Todas elas. Testosterona. Uma parte vai para a corrente sanguínea e linfática. Isso aí está entendido, né? Ligada à proteína e etc. E uma parte livre agindo em célula alvo. Feedback negativo. A outra
se liga à ABP, proteína ligadora de andrógeno, e vai entrar na célula de Sertoli. Certo? Essa testosterona dentro de célula de Sertoli, ela vai sofrer um processo de aromatização. Você lembra lá da cascata? Olha a cascatinha lá, ó. Estradiol não está depois da testosterona. Isso aqui vai acontecer pela aromatização, perda de um átomo de carbono. Quem vai fazer isso? P450 aromatase. Então, é esse processo de biotransformação testosterona, estrógeno, que vai acontecer aí nos machos. Era essa a dúvida? Sim, sim. Aí o estrógeno, ele atua aonde? Aí o estrógeno, ele vai atuar em vários campos. Inclusive, viu, gente, tem trabalho que fala que há aromatização também a nível de células de Leydig. Então, isso aqui é um resumo. Existe um mundo por trás disso que vocês vão aprofundar em literatura. Não dá para a gente ficar entrando em detalhe, até porque não é o objetivo. Mas há estudos que vocês vão pegar e vão ver célula de Leydig produzindo aromatase e aromatizando também. E esse estrógeno, então, ele vai atuar a nível de ambiente testicular também, favorecendo, por exemplo, a espermatogênese em algumas espécies, o aparecimento de comportamentos sexuais secundários, por exemplo, a libido no garanhão. Então, o estrógeno acaba tendo uma função aí extremamente importante e vital para a reprodução das espécies. Certo? Estendido? Certo. Entendi. Mais uma dúvida sobre aqui, esse isquemia? Falem ou calem-se para sempre. Note, note. Note, note. Gleb, Cosme, Amanda, Tudo certo. Rafaela, Tudo tranquilo, professor. Raimundo, Rayana, o Yara não lhe vi nem lhe ouvi hoje, viu? Tô com saudade. Cadê você? Tudo certo? Ana Carolina, tudo certo, né? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Valeu, Yara. Ó, vai aparecer um questionário para vocês, é só marcar o que é que vocês acham, tá? Eu vou disponibilizar aí na tela. Hoje está livre. Não precisa ligar, não. Você falando comigo aí, eu já sei que você está bem, que está tudo certo aí, viu? Fique tranquilo. Vou disponibilizar aí, vocês estão prontos? 1, 2, 3, vai aparecer na tela. Apareceu? Podem ir respondendo. Depois a gente encerra. Eu vou dar 5 minutos para vocês responderem. Não é para pensar muito mesmo, não. São 9h36. 9h40 eu fecho. Podem responder. Marcando sim, não. Se tiver mais de uma resposta, marca sim. A primeira, sobre o sistema de duas células, dois hormônios. As células que compõem são... Quem são as células? 2. A célula de Sertoli tem receptores e é dependente de LH. Isso é verdadeiro ou é falso? 3. A célula de Leydig produz testosterona. Professor, Oi. eu estou como co-anfitrião, eu não posso votar no questionário. Vou lhe tirar, então. Quem foi mais que eu botei? Foi Solian. Solian, eu vou lhe expulsar também aqui de chefe, viu? Apareceu, Gleb? Agora apareceu. Beleza. Célula de Leydig produzem testosterona, sim ou não? A testosterona penetra na Sertoli, contribuindo para a espermatogênese? Verdadeiro ou falso? Professor, para mim não tá aparecendo aqui não. Continua igual. Ah, é? Eu tirei você já. Vamos deixar o barco correr aqui. E aí depois eu abro de novo para você, tá? Quem produz a testosterona são as células de Sertoli? Verdadeiro ou falso? 6. A testosterona, para entrar nas células de Sertoli, precisa se ligar à proteína? Como ela chama? Tem 3 opções. Mesmo no macho, parte da testosterona produzida nas células de Leydig penetra nas células de Sertoli e é biotransformada em estrógeno.
Qual a enzima responsável por essa biotransformação? Tem 3 nomes aí. Oitava, a testosterona produzida no testículo e que ganha a corrente sanguínea tem ação de feedback negativo em nível de eixo hipotalâmico hipofisário? Verdadeiro ou falso? É função da célula de Sertoli também produzir inibina? Esta também tem a função de feedback negativo em nível hipotalâmico hipofisário? Verdadeiro ou falso? Se o animal sofre uma orquiectomia unilateral, o testículo contralateral sofre hiperplasia e hipertrofia compensatória? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, mandem bala. 2 minutos e meio para vocês. Não apareceu para você, não? Soleno. Agora apareceu. Ah, então tá. Beleza. Mande bala aí. Valeu, Raimundo. Tá aparecendo para vocês o resultado, gente? Pronto, vamos lá. Sobre o sistema duas células, dois hormônios, as células que compõem são Sertoli, Leydig, tá? Então, alguém não marcou aqui Sertoli, tanto Sertoli como Leydig compõem sistema Sertoli, Leydig, sistema duas células, dois hormônios. A célula de Sertoli tem receptores e é dependente de LH. Quem falou falso acertou, é o FSH. LH, ela, lembra que eu falei? LL, LH, Leydig. A testosterona penetra nas células de Sertoli, contribuindo para a espermatogênese. Verdadeiro, todo mundo acertou, show de bola. Quem produz a testosterona são as células de Sertoli. Falso, 90% acertou. Quem produz a testosterona são as células de Leydig. Sexta, a testosterona para entrar nas células de Sertoli precisam se ligar à proteína. Como ela se chama? Proteínas ligadoras de andrógeno. Show de bola. 90%. Mesmo no macho, parte da testosterona produzida nas células de Leydig penetra na Sertoli e é biotransformada em estrógeno. Qual a enzima responsável por essa biotransformação? P450 aromatase.
Show, 100% de acerto. A testosterona produzida no testículo e que ganha corrente sanguínea tem ação de feedback negativo em nível de eixo hipotalâmico hipofisário? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 90% acertou. Essa aqui agora é uma pegadinha, viu, gente? É função da célula de Sertoli também produzir inibina. Esta também tem ação de feedback negativo em nível hipotalâmico hipofisário? Não. Ela só atua na hipófise. Quem atua no eixo hipotalâmico hipofisário é a testosterona. A inibina e a ativina apenas a nível de hipófise, o hipotálamo não é afetado pela inibina. Se o animal sofre orquiectomia unilateral, testículo contralateral sofre hiperplasia e hipertrofia compensatória. Show de bola, exatamente isso aí que acontece. As células sofrem hiperplasia e hipertrofia compensatória justamente porque o que é que acontece aí? Sai testosterona. Sai testosterona, vai ter falta lá. O que é que vai acontecer a nível de eixo hipotalâmico hipofisário? Isso vai ser produzido. LH aumentada, vai ter uma hiperprodução de LH, de FSH, se tem LH e FSH, células de Leydig hipertrofiam, hiperplasia e hipertrofia, ambos acontecem. E esse animal, então, tende a ter 80% do tamanho da função recuperada. Então, se um animal tem problema reprodutivo, não tem o receio unilateral adquirido, não tem o receio de submeter uma orquiectomia unilateral, isso vai compensar. Certinho? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Ficou alguma dúvida? Podemos fechar aqui hoje. Tudo ok? Tranquilo. Valeu, gente. Bom demais. Viu? Aula é A bom aula assim. ficou ótima, professor. Ficou bem clara. Beleza, então. Show de bola. Isso aí. Vamos falando. Ó, a listinha eu não mandei aqui. Vou mandar lá no Classroom, lá no mural. E aí vocês colocam a presença, tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até mais.